Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar mostrando para vocês o laboratório que nós fazemos as análises químicas do solo. Antes de mais nada, antes de entrar no laboratório, é importante que a gente tenha já vestido alguns EPIs. E um deles é luvas, jaleco, se for necessário em alguns casos, óculos de proteção e a nossa máscara. Agora eu vou estar iniciando com uma parte que após a coleta do solo, secagem desse solo numa estufa, é essencial que a gente faça a pesagem desse solo. E aqui eu vou estar mostrando para vocês a sala de preparo dessas amostras, a sala de pesagem de amostra, antes de a gente fazer qualquer análise química no laboratório. Aqui nós temos alguns exemplos de balanças, né? É importante falar que essas balanças elas têm que ficar num ambiente reto e esse ambiente tem que ser nivelado. Aqui a gente tem uma espécie de um nível da balança para que se possa ter mais precisão nessa balança. Essa balança, quanto maior o número de casas da balança, maior é a precisão da balança. Aqui eu já deixei uma balança ligada. É importante que você ligue essa balança e logo depois a balança vai fazer uma espécie de autorregulagem, né? Autocalibragem. E aqui a gente tem um exemplo da balança, que tem muitas casas aqui após a vírgula. Quando a gente vai fazer uma pesagem de amostra, a gente coloca o recipiente e após colocar o recipiente fecha a janelinha aqui nessa balança de precisão. E aqui a gente faz um processo chamado de tarar a balança. O que é tarar? Você vai zerar, para que esse copo, o peso desse copo não tenha interferência depois na análise do solo. Aqui a gente vai conhecer agora uma outra parte dessa sala de preparo de amostras. Aqui nós temos as amostras de solo que foram coletadas, depois ocorreu a secagem dessas amostras. Mede o pH para ver se a solução é mais ácida ou mais básica. É importante que a gente saiba isso, porque isso vai interferir diretamente na análise do nosso solo. Agora eu vou estar mostrando para vocês nosso laboratório onde se faz as análises químicas do solo. Aqui esse primeiro equipamento é chamado destilador de nitrogênio. Esse destilador de nitrogênio a gente faz a análise de nitrogênio total que se tem no solo. Esse outro equipamento é um equipamento muito importante, que é o equipamento que faz uma espécie de transformação da água. A água que sai da torneira, ele faz uma espécie de purificação da água. Essa água que sai é chamada de água Miriquet, é uma das águas mais puras que se tem. Por que é importante fazer a purificação dessa água? Porque essa água ainda pode conter alguns nutrientes nela, como fósforo, potássio e tudo mais. E esses nutrientes podem interferir diretamente na nossa análise. Esse outro equipamento que eu vou estar mostrando para vocês é a centrífuga. A centrífuga ela é muito importante nos processos de análise. Agora o Júlio vai explicar um pouquinho para a gente a importância dessa centrífuga. No caso, eu utilizo a centrífuga mais para separar o material em duas fases. No caso da centrífuga, a gente usa uma rotação específica. E essa rotação faz que o material, né, ele se apresente em duas fases. Eu consiga separar o extrato do meu caso aqui e o que é precipitado. E meu objetivo é usar a centrífuga para descartar o meu sobrenadante e manter apenas o precipitado. Daí eu garanto essa eficiência na separação. Muito bom, Júlio. Aqui nós temos dentro da centrífuga aberta, onde vão ser colocados os blocos, chamados blocos da centrífuga. E aqui, pessoal, nós temos um outro equipamento que é chamado banho-maria. Esse banho-maria, para algumas análises, nós utilizamos e é utilizado muito na análise de fósforo. Quando nós vamos fazer a análise de fósforo do solo, é feito banho-maria nas amostras. E aqui um outro purificador de água. Esse daqui é chamado de osmose reversa. A gente pode ver aqui alguns filtros, uma sequência de filtros, né? Onde ele pega essa água da torneira,
faz a purificação dessa água também. Essa água não é tão pura como a água Miniquê, mas é uma água que tem uma pureza que já pode ser utilizada nas análises. E esse é a estufa, é chamada de capela, né? Essa capela, nós fazemos as misturas de algumas soluções, alguns elementos que podem ser tóxicos. E a gente pode ver ali uma espécie de tubulação que faz com que, se ocorra uma liberação de gás ou algo do tipo, esse gás possa ser liberado e possa ocorrer um processo de tratamento desse gás também. Nós temos uma geladeira onde são estocados alguns elementos. Aqui tem alguns exemplos de reagentes. Esses reagentes eles são utilizados para se fazer as análises, né, no solo. E aqui nós temos um exemplo de reagente PA. O que é esse reagente PA? Esse reagente PA quer dizer que esse reagente é mais puro, né, do que o normal. E nós temos o exemplo do carbonato de cálcio, cloreto de magnésio, de cromato de potássio. São reagentes que são utilizados para se fazer a análise. Aqui eu vou estar mostrando para vocês alguns frascos que nós utilizamos para colocar soluções e tudo mais, para armazenar essa solução. Aqui nós temos um exemplo de um becker de 100 ml. Esse é um outro exemplo de um balão volumétrico. Pode ver aí o balão volumétrico. Aqui um balão volumétrico um pouquinho maior. Proveta. Erlenmeyer. Esses são exemplos de alguns frascos que nós utilizamos aqui, além dos tubos e tudo mais que pode ser utilizado durante a análise. Pessoal, agora eu vou dar um exemplo aqui de um exemplo de análise, e nessa análise o Maurício está fazendo a análise de fósforo no solo. Pode explicar um pouquinho para a gente essa análise, Maurício? Posso. Essa é uma análise química que a gente está avaliando as frações de fósforo no solo. Ou seja, a gente usa diferentes ácidos, desde um ácido fraquinho, aquele ácido vinagre que a gente tem em casa, até um ácido mais forte, para a gente extraindo diferentes frações dessa molécula do solo. Depois a gente consegue quantificar. E nesse caso aqui desse experimento especificamente, a gente está avaliando como os sistemas influenciam a disponibilidade desse elemento que é importante para as plantas. As plantas se alimentam, né, absorvem esse nutriente e a gente acaba ingerindo ele quando a gente come os alimentos. Então é importante a gente estudar como que esse nutriente ele é disponível no solo, né, no campo para as plantas, porque isso influencia também a nossa qualidade de vida, a saúde do ser humano. Maurício, eu estou vendo aí que você está utilizando uma pipeta para fazer essa análise. Você pode explicar um pouquinho para os alunos como é que funciona o processo de utilização dessa pipeta? Posso. A pipeta é um material que a gente utiliza para fazer volumes precisos, se assim a gente pode dizer. Então a gente calibra o volume que a gente quer. Tem várias pipetas para pouco volume e pipeta para muito volume. A gente calibra o volume que a gente quer e a gente consegue puxar com um levantar, e com 2 solta o líquido. Então eu consigo usar volumes precisos com esse equipamento. E quando a gente trabalha com química, a gente trabalha muito com estequiometria, então tem que ser mais preciso essa relação dos átomos para que as reações ocorram e para que a gente possa quantificar os elementos. Agora a gente vai mostrar aqui para vocês a autoclave, né? O Maurício está completando a autoclave com água, porque é necessário. Por que tem que completar com água, Maurício? Porque a água, pelo calor, a água vai gerar pressão. E como vocês estudaram já, a pressão ela influencia no calor. Com o aumento de pressão a gente tem aumento de temperatura. Aqui nós vamos colocar algumas amostras nessa autoclave. Qual que é a função de colocar essas amostras na autoclave, Maurício? Essas amostras precisam de temperatura para que o ácido age no solo, no extrato, e faça a digestão, né? A gente consegue extrair os elementos químicos dela. Pessoal, agora eu vou estar mostrando para vocês essa estufa
que é utilizada para estar fazendo uma espécie de esterilização das vidrarias. Após a utilização das vidrarias e tudo mais, e a utilização dos equipamentos, esse equipamento ele é limpo, lavado, né, com água de osmose reversa, e após a limpeza dessas vidrarias e tudo mais, é trazido para essa estufa. Aqui a gente pode observar a estufa. Nós temos algumas bandejas, alguns exemplos de vidrarias, né? Essas vidrarias elas são passadas por esse processo de esterilização para que ela possa ser utilizada para uma próxima análise, no caso, né? Esse foi um exemplo do nosso laboratório aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi uma aula curta, mas qualquer dúvida ou qualquer questionamento eu estou à disposição para estar explicando para vocês.